Então, estamos mais uma vez aqui. Eu, Isis. A Isis nunca tinha sido a primeira aqui na minha esquerda. Aqui. A Isis, o Dave, o Gui, o Gabriel, o Eduardo, a Laís, o Gui, de novo, né, que é o Gui, é o microfone do Gui, a Larissa, a Júlia Caetano, a Júlia Lima e a Manu Schneider. Hoje a gente vai continuar nossa leitura no livro de João, do Evangelho de João. E a gente vai no capítulo 5, continuando a leitura de onde a gente parou ontem com o Ivan. Boa, Gui. Apresentadora. Tem essa apresentadora. Então, um pouco de contexto, né? Que a gente às vezes esquece. Deixa eu ver se eu... Tá. Um pouco de contexto. Sempre é bom. Nós começamos o livro de João com aquela frase, né? Eu anotei aqui. Jesus era o Verbo. Ele estava com Deus e ele era Deus. Já começa de cara, né? O apóstolo João dizendo que Jesus é Deus. Aí vem a declaração de João Batista, logo em seguida, ainda no capítulo 1. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente viu isso também. No capítulo 2, a gente viu o primeiro milagre de Jesus, ele transformando água em vinho. A água que era um simbolismo de purificação para o pessoal do Antigo Testamento, né? O pessoal que seguia a lei de Moisés, tinha a água como um símbolo de purificação. E agora Jesus transforma a água, que era um símbolo de purificação, em vinho, que simboliza o sangue, né? E a gente sabe que sangue é a propiciação pelos nossos pecados, o perdão pelos pecados, né? A gente viu também no capítulo 2 a purificação do templo, quando Jesus correu lá os caras que estavam fazendo a casa de Deus uma casa de negócios e não uma casa de oração. A gente viu também a conversa de Jesus com Nicodemos, ali Nicodemos representando os doutores da lei, né, o Sinédrio, representando os fariseus. A gente viu essa conversa. A gente viu também no capítulo 4 daí a mulher samaritana, Jesus sendo onisciente, Jesus falando sobre tudo que tinha acontecido com a mulher samaritana. E a gente viu também a cura de um filho de um oficial, né? Que Jesus dá uma palavra à distância e o filho é curado, né? A gente viu isso com Mateus. E ontem a gente viu aquilo que vai servir como base para a nossa leitura de hoje, que é o começo do capítulo 5, que é Jesus curando um homem que era paralítico há 38 anos. Tinha uma superstição lá na época que de tempos em tempos vinha um anjo, mexia uma água num poço e isso fazia com que aquela água ficasse milagrosa e o homem paralítico ele tem aquela desculpa, né? O Ivan bem disse ontem, de que ninguém podia o ajudar, só que era o próprio Cristo que estava diante dele oferecendo ajuda, né? Por que isso vai servir como base? Por causa que a gente tem visto na leitura de João que são poucas frases de Jesus, né? Venham ver, ou você quer ser curado. A gente vê poucas linhas vermelhas no texto, né? Agora, no versículo 19, Jesus vai falar muito, vai ter muitas palavras de Jesus. E essa primeira grande porção de Jesus no Evangelho de João é ele fazendo a sua defesa, a defesa da sua divindade, né? Jesus vai defender que ele é Deus. Jesus, o próprio Cristo, vai falar com os judeus e explicar o porquê que ele estava fazendo o que ele estava fazendo. Tá? É isso que a gente vai ver aqui no capítulo 5, no versículo 19. Né? Pode botar aí, Gui. Lembrando, né? O objetivo do Evangelho de João, não sei se está pequeno para vocês, para mim ficou um pouco pequeno aqui. Tá bom. O Evangelho de João foi escrito, né? Estes registros foram escritos, como diz lá em João 20:31, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. É claro que ele está falando da vida eterna, né? A gente tem que ter isso na nossa mente para a gente entender
a defesa de Jesus na letra de João, né? João está escrevendo aquilo que Jesus falou. Então vamos lá. Versículo 19. Então Jesus lhe disse. Então o quê? No versículo 18, lá no que a gente leu ontem, vocês lembram que ele diz assim, ó, eu vou abrir certinho aqui, que o meu pai trabalha e eu trabalho também, né? Só que o meu pai trabalha e eu trabalho também, que Jesus fala no versículo 17, mas Jesus lhes disse, né? Por que eu curei no sábado? Eu curei no sábado porque o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Essa resposta de Jesus não é no sentido assim, ó, já que ele faz um tipo de trabalho lá no céu, eu faço um outro tipo de trabalho aqui, tipo, eu faço também outro trabalho. Não. A mesma coisa que o pai está fazendo no céu, eu estou fazendo na terra. Então, os judeus entenderam muito rápido o que Jesus está querendo dizer. Jesus estava dizendo com todas as letras que aquilo que o pai estava fazendo no céu, ele estava fazendo na terra. A mesma coisa. Que os dois estavam alinhados e os dois estavam fazendo a mesma coisa. Se eu estou pecando, então o pai está pecando, porque eu estou fazendo a mesma coisa que o pai está fazendo. Entende o problema dessa frase, o crime que Jesus cometeu pro ouvido do judeu naquela época? É isso que ele vai desenrolar agora aqui no 19. Ele vai explicar, né? O versículo 18, que é o que antecede o que a gente vai ler hoje, diz assim, ó, por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então agora Jesus vai dizer que ele é igual a Deus, tá? Ele é o próprio Deus, né? Então Jesus lhes disse, em verdade, lhes digo que o filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o pai fazer, porque tudo o que este fizer, o pai, né, o filho também faz. Então, a mesma coisa que ele disse antes ali, com outras palavras, o meu pai está trabalhando, eu estou junto com ele, estou fazendo a mesma obra que ele. Se ele fizer no sábado, no primeiro dia, no segundo, no terceiro, eu vou fazer do mesmo jeito. Ele está só explicando aquilo que ele disse ali no versículo anterior. E essa parte o filho não pode fazer nada por si mesmo, no sentido assim, até o Ivan explicou ali no nosso grupo, que para nós, que estamos no século XXI, a doutrina da Trindade, por mais que essa palavra não tenha na Bíblia, ela está muito consolidada, ela já foi muito debatida, né? A gente teve vários concílios, várias pessoas escrevendo sobre isso. A gente tem muito tempo de história da igreja, né? 2000 anos. Então, para nós, é muito fácil de entender. Ah, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ah, eu entendo. Os três são um, né? Um único Deus, mas cada um é uma pessoa, uma entidade, seja lá como a gente vai querer colocar o nome, né? Porque Deus, ele não é entendível, ele não é a gente não consegue colocar ele dentro de uma caixa. A gente fala com termos humanos para se fazer entendido. Mas Deus não pode ser completamente entendido. Seria um desrespeito da nossa parte querer explicar Deus, né? Deus não se explica. Só que aqui, nessa época, não teve essa explicação toda de 2000 anos que a gente está tendo. Os judeus não tinham isso bem claro na cabeça deles. Que Deus é Pai, que Deus é o Filho, que Deus é o Espírito Santo. Eles não tinham isso em mente. Então, essas palavras de Jesus feriram muito o ouvido dos judeus, né? E aí, dentro da Trindade, dentro do nosso Deus, o nosso Deus, ele tem o Filho é submisso ao Pai. Mas, ao mesmo tempo, os dois são igualmente Deus. Para nós, sei lá, é como se, tipo assim, eu até tava conversando com a Jéssica, é como se eu fosse, eu sou casado com a Jéssica, eu e a Jéssica somos casados, e a gente falasse do nosso casamento, tipo assim, não, o nosso casamento, eu sou submisso ao Henrique, mas nós dois somos casados. Não sei se deu para entender esse exemplo aqui, mas tipo assim, nós dois somos Deus. Jesus falando, né? Nós dois somos Deus, mas dentro do que a gente faz, eu sou submisso ao Pai. É isso que ele está dizendo, que ele não pode fazer nada por si mesmo. Não significa que ele não seja Deus ou que ele não tem todo o poder, mas que dentro da Trindade existe essas funções, né? Esses ofícios. A melhor palavra seria essa.
versículo 20. Aí, olha só, o primeiro... é interessante que Jesus está se defendendo, tá? Se defendendo, eu vou botar entre aspas, porque ele não precisa se defender. Mas ele faz questão de explicar para os judeus o que está acontecendo, porque ele tinha interesse que os judeus fossem salvos. A ideia de Jesus é tipo assim, eu estou falando isso para que vocês creiam, para que vocês sejam salvos. Por mais que vocês não creem, eu estou fazendo o meu melhor para que vocês entendam, estou explicando. É isso que Jesus está fazendo. E a primeira parte da argumentação dele, além de dizer que ele faz o que o Pai faz, é dizer, o Pai me ama. Olha o argumento de Jesus, de tipo assim, ó, por que eu estou fazendo isso? Por que eu curei um homem que estava paralítico por 38 anos? Porque o Pai me ama. Tipo assim, eu tenho poder para fazer isso e eu tenho, vamos dizer assim, bala na agulha. A primeira frase é porque existe amor entre eu e o Pai. É por isso que eu tenho essa autoridade para fazer o que eu faço. Às vezes a gente não entende, né, a relação de amor que existe no próprio Deus. Existe uma relação de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E isso se expressou, se estourou, vamos dizer, explodiu e se derramou para nós, com Jesus morrendo na cruz. É um ato de amor do nosso Deus, Jesus ter morrido na cruz. Deus, o Pai, o Filho, o Espírito, né, nos amam. É muito interessante pensar assim. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Ou seja, Jesus quando ele chega naquela região ali, quando ele está se aproximando daquele homem, ele já tinha na cabeça dele o que aconteceria, porque o Pai já revelou para ele. Entende? Vai ser num sábado, mas se Deus se o Pai tá fazendo, eu vou fazer também. Por isso que o Filho consegue fazer, né? E maiores obras do que estas lhe mostrará. Então, mais coisas ainda o Filho vai fazer com unidade com o Pai. Por exemplo, a volta de Jesus, a segunda volta, né? A segunda vinda. Ele já veio uma vez, ele vai vir de novo, a segunda vinda, né? Isso vai ser com unidade com o Pai. Entende? Então, essas maiores obras, quais obras? Tem a volta de Jesus, por exemplo, que vai acontecer em unidade o Pai com o Filho. Acontecerá para que vocês fiquem maravilhados. Então, ele está abrindo para quem está diante dessa verdade, entender que o Pai e o Filho são um. Né? Versículo 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Aqui já começou Claro, as de cima já são provocativas, mas aqui Jesus está sendo tipo assim, ó, se tu não entender, eu vou deixar bem claro. Assim como Deus, que os judeus já não viam como um pai, né? Jesus veio revelar isso, o pai. Para nós é muito fácil, né? Porque a gente já está muito tempo entendendo que Deus é o nosso pai, mas para o judeu não, né? Assim como o pai ressuscita e vivifica os mortos, assim como Deus tem o poder de dar e ressuscitar e vivificar mortos, assim também o Filho vivifica a quem quer. Então Jesus está chamando para si a capacidade de dar vida. E aqui subentende-se, né, a vida eterna, né, a vida espiritual, que nós éramos mortos, e ele nos dá vida, né, para a gente viver para a eternidade. Como também a vida da Cecília, por exemplo. A minha vida quando eu era bebê foi dada por Jesus. A minha vida veio de Jesus. A minha vida natural. Lá de Adão, né? A gente nasce por uma vontade de Deus, por uma vontade do Filho e uma vontade do Pai também. Tá? Imagina, a gente tem que se colocar na posição dos judeus, né? Ouvindo essas verdades. Mas ele tá falando que ele é Deus, ele tá falando que ele é Deus. Em toda a frase que vem aqui é uma afirmação de que ele é Deus. Como é que nós vamos lidar com isso, né? Versículo 22. O 22. E o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Então, se ele dá vida, se ele faz as mesmas coisas que o Pai,
Agora ele julga. Aí o judeu ele tinha na mente dele que só Deus julgava, só Deus tinha essa capacidade de sentar no trono e julgar. Agora Jesus está falando, eu vou julgar. O pai não julga ninguém, mas ele confiou o julgamento ao filho. O pai se agrada no julgamento do filho. O julgamento do filho é o mesmo do pai. Por isso que o filho pode julgar no lugar dele. Tá? 23. Vocês vão anotando aí, se eu tô indo muito rápido, daí depois a gente conversa. 23. Não tem muito o que explicar dessas frases de Jesus, né? É boa, interessante, né? O ponto, Júlia, é de o julgamento ali que tu tá falando era com base no que Deus fala. Agora Jesus está falando, eu vou julgar, com base no que eu quero, com base no que eu penso. Então ele está se colocando no mesmo nível da escritura. Você imagina para um judeu lendo isso. Tipo assim, depois vocês vão ver como é que vai concluir a defesa de Jesus. Tá, mas então tá do mesmo tamanho de Moisés? Tipo assim, então o que tu tá falando tem o mesmo peso da lei de Moisés? E Jesus vai dizer com todas as letras que sim. Versículo 23. Para que todos honrem o Filho. Então eu vou julgar para que todos honrem, todos me honrem, né? Vou colocar na primeira pessoa que fica mais claro. Assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade lhes digo, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então vamos devagar. O 23, quando fala assim, ó, quem não honra o filho, não honra o pai, tá? E eu julgo para que todos honrem o filho. A gente conhece aquele versículo que fala, ó, o Madeira entrou aqui, ó. A gente conhece aquele versículo que fala que um dia todo joelho vai se dobrar. Então, esse versículo 23, Jesus está falando assim, ó, vocês adoram o Pai, vocês vão me adorar. E quem não me adora, não adora o Pai. É isso que Jesus está falando aqui no 23. Vocês querem me matar. Ele está falando para os judeus, né? Vocês estão querendo me matar. Só que o que vocês deveriam estar fazendo é me adorando. Porque se vocês me adorassem, vocês adorariam o Pai. É a relação que Jesus está fazendo no 23, tá? E no 24 diz assim, ó, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Tem um versículo lá de 1 de João, que a gente leu já aqui no estudo, que fala que ele escreveu aquilo para a gente saber que a gente tem a vida eterna. Então, aquela questão do já e ainda não, né? Nós já ressuscitamos, mas ainda não. A gente já vive espiritualmente, mas ainda iremos ressuscitar com o corpo glorificado. Então, Jesus está falando, quem crê tem a vida eterna, né? No imediato. No momento que tu creu, é na hora já que tu tem a vida eterna. Tá? E daí diz muito forte aquela palavra ali, né? Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, por que a gente diz, né, que a gente não vai enfrentar o juízo? Porque quando nós cremos em Jesus, a dívida que estava contra nós, ela é quitada e a gente não entra mais no julgamento. Nós não temos mais pecado. Essa é a verdade. Quando nós cremos em Jesus, diante do Pai, ele só vê o Cristo. Ele só vê Jesus e a gente está limpo. Então a gente não entra em juízo. O que vai acontecer, que a gente até falou na série do Apocalipse, é as recompensas. Nós seremos recompensados pelas obras que fazemos em Cristo. Fora de Cristo não tem salvação. Entendeu? Se vocês creem no que eu falo, vocês têm a vida eterna. E se não crer? Se não crer, não tem. Entendeu? O 24 está dizendo isso. Quem ouve e crê, tem. Quem não ouve, e não crê, não tem. Entendeu? Então, quem crê... 10 minutos, gente. Quem crê tem a vida eterna. E quem não crê, não tem, tá? Vamos na corrida aqui. 25. Em verdade lhes digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que o ouvirem
viverão. Então aqui ele está falando dos mortos, espiritualmente mortos, né? Aqueles que estão mortos espiritualmente ouvem a palavra de Jesus, se creem, vivem, né? Tem a vida eterna. 26. Porque assim como o Pai tem a vida, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Aqui, o que ele está querendo dizer é assim, ó, assim como o Pai tem poder de dar vida, o Filho também. E esse poder foi concedido pelo Pai. Assim como a gente viu nas linhas de cima, dentro da Trindade tem essas funções, mas todos são Deus. O Deus, né? Um Deus. A doutrina da Trindade, o cara tem que ter cuidado para não falar como se soasse que fossem três deuses, né? Mas não é um Deus. Nossa cabeça parece que não processa. Também, assim, ó, não significa que em algum momento o filho não tenha existido. A gente sabe que, como o livro de João fala no começo, né? Ele sempre existiu. Ele sempre... ele estava com Deus e ele era Deus, né? É isso que fala... ele é isso, perfeito. Ali está dizendo só que essa autorização de conceder vida foi o pai que deu para o filho. É isso que o 26 está falando, tá? O 27 diz assim, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o filho do homem. Muito interessante isso, eu nunca tinha parado para pensar nisso, que nós vamos ser julgados por um homem. É interessante pensar assim, porque ao mesmo tempo que Jesus é Deus, 100% Deus, a gente fala, né? Ele é Deus, ele também é 100% homem, porque ele nasceu de mulher. Ele nasceu da Virgem Maria. Ele é descendente de Adão, né? Ele vem da natureza humana. Por isso que ele é filho do homem, filho da humanidade. Então, o pai poderia ter julgado a humanidade, porque ele é o Criador e ele faz o que ele quer. Assim como Jesus. Falando aqui do Jesus, não, vamos falar assim, antes de encarnar, né? A Trindade, né? Deus poderia ter julgado a humanidade sem encarnar, porque ela criou. Se Deus criou, ele pode fazer o que ele quiser. Mas não, olha como o nosso Deus é. Isso é lindo. Ele encarna, o nosso Deus encarna em Cristo Jesus, no Filho, na pessoa do Filho. E agora a Trindade tem um homem que pode julgar todos os homens. Decidem que vai ser assim. Então, por exemplo, né, o Espírito vai consolar, o Filho vai julgar. Entendeu? Nos planos eternos era isso que eles tinham acertado e é isso que vai acontecer. Poderia ser um Deus impessoal e frio, calculista, mas não, nosso Deus é um Deus amoroso, compassivo e misericordioso. É isso que esse 27 está falando. Vamos para o 28. Pode passar, Gui. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Tá vendo? Aqui o 28 está deixando claro, o 28 e o 29 está deixando claro que um dia todo mundo vai ressuscitar. A gente já viu isso na série do Apocalipse lá nos Teens. E o que vai acontecer quando todo mundo ressuscitar? Uns receberão o corpo glorificado e já vão para a vida, né? Ele chama ali da ressurreição da vida. E os que tiverem praticado mal, eles vão ganhar um corpo para ir para o inferno. É isso que esse texto está dizendo. Não sei como isso soou lá na cabeça dos judeus, mas para nós é muito claro porque a gente já estudou isso, né? É isso que vai acontecer. Um dia vai acontecer isso. E como é que vai ser feito a separação? Tu creu em Jesus? Não vai ser assim, ó. Porque ele fala, né? Praticado o mal. A gente, apressado, a gente vai pensar assim, vai ser por obras. Mas não, né? A gente sabe que não é por obras. A gente sabe que é por causa da fé. As obras são consequências da fé. Entende? A nossa vida,
o nosso comportamento é a consequência da gente crer em Jesus ou não. E o julgamento é com base nisso. Não é com base em obras. É com base na nossa fé, no que a gente colocou fé. Se a gente aceitou ou rejeitou. Se a gente colocou fé em nós, né? Que seria rejeitar, ou a fé em Jesus. E até botei assim, ó, qualquer obra sem Jesus é trapo de imundície, né? Que a palavra diz. Versículo 30. Eu nada posso fazer por mim mesmo. Lembra que ele está falando lá do que aconteceu lá em cima, né? Ele curou no sábado, os caras estão querendo saber o que aconteceu, então ele está explicando. Eu nada posso fazer por mim mesmo. Assim como ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Então, ele tem uma unidade com o pai, a gente já falou sobre isso. E se o pai trabalha, ele trabalha. Se o pai faz alguma coisa, ele faz a mesma coisa. Então, o juízo dele é igual ao do pai. Entendeu? Isso que ele tá trazendo para a defesa dele, que ele e o pai são um. E os dois são Deus, né? O versículo 31 diz assim, que daí eu acho que aqui vai dar uma clareada agora. A defesa de Jesus vai ficar mais clara. Se não ficou para cima, agora ele vai deixar, parece que mais direto ao ponto. Se eu dou testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. E daí até pedir pro Gui botar um versículo lá que tem em Deuteronômio. Ó, por depoimento, isso aqui é a lei de Moisés, tá? Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha, não morrerá. Então, esse é um princípio da lei de Moisés. Aí volta lá, Gui. Agora, Jesus está chamando a testemunhas para defender a tese dele. Ele já chamou o pai, e depois ele vai chamar João Batista e Moisés como testemunhas do que ele está falando, que o que ele está falando é verdade. E se ele fosse um sozinho, ele diz que isso é mentira. Seria, tipo assim, se eu falar para vocês uma coisa e ninguém mais defender o que eu estou falando, eu sou louco, entendeu? É isso que ele está falando. Não é verdadeiro, é mentiroso. Mas não é ele que dá testemunho dele mesmo. Quem dá testemunho dele é o pai. Quem dá testemunho dele é João Batista. E quem dá testemunho dele é Moisés. Entendeu? São ótimas testemunhas, eu botei assim, né? O 32 diz assim, outro é o que dá testemunho a respeito de mim. Quem é o outro? Se a gente for... Olha o 37. O pai que me enviou, esse é quem tem dado testemunho de mim. Entendeu? O 32 é com referência ao 37. Vamos dar uma corrida aqui para ver se a gente termina. Outra que dá testemunho a respeito de mim. E sei que o testemunho que ele dá a respeito de mim é verdadeiro. Então eu sei que o pai está falando de mim é verdadeiro. Vocês mandaram mensagem. Lembra dessa passagem que a gente leu junto? Vocês mandaram mensageiros a João. E ele deu testemunho da verdade. Ele falou que Jesus era o que tirava o pecado do mundo. Né? Eu, porém, não recebo testemunho humano, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. Ó, o que eu falei. Ó. O 34 é a intenção. Por que Jesus está fazendo toda essa série de argumentação? Para que vocês sejam salvos. É isso que Jesus está falando. Por isso que ele está falando. Então ele já falou do pai e ele já falou de João Batista. Agora o 35 ele diz assim, João, né, o Batista, era uma lâmpada, a lâmpada que estava acesa e iluminava. Lembra, né? Ele não era a luz, mas ele era uma lâmpada. E por algum tempo, vocês quiseram se alegrar com a sua luz. Então Jesus está falando, vocês até tiveram uma alegriazinha com João Batista. Por algum tempo, mas depois, pelo jeito, não deu muito certo, né? Porque conforme a luz chega, as trevas aparecem e ou tu se dobra ou tu resiste para negar, né, que tu tem falhas. Mas eu, daí Jesus, né, tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu realizasse, essas que eu faço testemunho a meu respeito de que o Pai me enviou. 30 segundos. Depois a gente continua. 37. O Pai que me enviou, esse mesmo é quem dá testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma. Também não tem a palavra dele permanente em vocês, porque não creem naquele a quem ele enviou. Jesus está falando, tipo assim, ó, vocês não têm a palavra porque não creem em mim. Então, pessoal, continuando, no 37 diz ali, né? O Pai que me enviou, esse é o mesmo que tem dado testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma. 38. Também não tem a palavra dele permanente em vocês, porque não creem naquele a quem ele enviou. Então Jesus está falando,
Se vocês tivessem a palavra, vocês iam crer em mim. O 38 diz isso. 39, esse aqui é muito usado esse versículo, tá? Vocês examinam as escrituras, né? Ele tá falando dos judeus ali no 39, porque julgam ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Então, o que fica claro é o seguinte: as escrituras em si, o papel, ela não tem o poder. A gente está vendo aqui o texto à nossa frente, não é no texto, no papel e na letra, mas naquele em que a letra aponta. Os judeus, eles tinham a lei de Moisés e a lei e os profetas, e a palavra apontava para Jesus. Nós ainda temos mais o Novo Testamento. A gente tem esse texto aqui de João, que apontam para Jesus. Se nós nos aproximarmos do texto, achando que é o texto que vai nos salvar, não vai acontecer isso. Mas se nós nos aproximarmos do texto, vendo que o texto fala de Jesus, nós seremos salvos. Entendeu? É isso que o 39 está dizendo. Porque vai aumentar a nossa fé, né? Pode passar aí. 40, então, finalizando. Contudo, aí Jesus vai concluir, tá? Vai fechar. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida, né? A vida espiritual, né? Crer, né? Vocês não querem crer. E aí o 41 diz assim: eu não aceito glória que vem de pessoas. Aqui o que Jesus está querendo dizer é, mesmo que os judeus crescem no que ele está falando, Jesus não... Tipo assim, mesmo que os judeus... não. Tipo assim, sabe? Tá, vamos, a gente concorda. Ele saberia que aquele concordar não seria de verdade, e ele está dizendo, eu não aceito esse tipo de postura, vocês não querem conhecer a verdade. Mesmo que eles aprovassem a postura de Jesus, Jesus está dizendo, eu não aceito esse tipo de glória de vocês. Eu não quero a glória de vocês, tipo assim. Eu quero agradar o Pai, né? É isso que ele está dizendo. Assim como Paulo fala, né? Acaso eu procuro a aprovação de homens? De maneira nenhuma. 42, né? Sei, entretanto, que vocês não têm... Essa frase aqui de Jesus é demais, né? Demais pela dureza, né? Sei, entretanto, que vocês não têm o amor de Deus em vocês. Esse aqui é aqueles versículos que não faz sucesso, né? Bota esse versículo no Instagram. Ninguém vai curtir, entendeu? Ninguém vai achar legal. Mas Jesus está falando para os judeus da época que eles não têm o amor de Deus neles. Não tem o amor de Deus em vocês. É duro, mas a intenção de Jesus é que eles sejam salvos, como a gente leu no versículo 34. 43. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me recebem. Se outro vier em seu próprio nome, vocês certamente o receberão. Tu vê, né? As trevas amam as trevas. Essa é a verdade. As trevas não gostam da luz, e Jesus é a luz. 44. Como podem crer vocês que... Olha só. Como podem crer vocês que aceitam glória uns dos outros, ou a aprovação uns dos outros, e não procuram a glória que vem de Deus, que vem do Deus único? Então está dizendo, existe só um Deus. Eu sou Deus, o meu Pai é Deus, e ele não está falando do Espírito, mas ele vai falar do Espírito no capítulo 14, ele vai falar do Espírito. Se eu não me engano, mas é o capítulo, ou 14 ou 16, ali naquela região ali. Ele está dizendo, se vocês procuram a aprovação dos homens, vocês não vão crer em Deus. É isso que ele está dizendo. Doa quem doer. Doa a mim. A gente falou dos seguidores, né? Hoje é essa praga, né? Querer ter muitos seguidores. Se vocês querem a aprovação dos outros, vocês não querem a aprovação de Deus. Entendeu? 45. E ele está botando como empecilho para crer. Se tu quer a aprovação dos outros, tu é incrédulo. É isso que Jesus está falando aqui no 44. 45. Não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés. Aí agora ele chama a última testemunha. Ele já chamou o Pai como testemunha, o João Batista como testemunha, que os judeus já tinham falado que ele era mesmo um cara de Deus. E agora ele chama Moisés, que é a maior referência que os judeus tinham. Quem acusa vocês é Moisés. Aqui Jesus está falando assim, ó.
a palavra de Deus é a verdade. E ela vai ser usada contra nós. Nós vamos ser julgados por esse texto que a gente está lendo aqui. Esse texto aqui vai ser levantado contra nós. Porque ele está diante de nós e a gente pode escolher crer ou não nesse texto. E ele é a verdade. Entendeu? Ele vai ser usado como parâmetro para nos julgar. E ele está dizendo, quem julga vocês vai ser Moisés, não vai ser eu. Vocês colocaram sua esperança em Moisés. O 45, né? 46. Porque se vocês de fato crescem em Moisés, no que realmente está lá, no que realmente está escrito, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Jesus está falando, o que está lá nos primeiros 5 livros da Bíblia é sobre mim. É o que Jesus está falando. 47. Porém, se porém não creem nos escritos dele, como crerão nas minhas palavras? Então, o 47 diz, né? Se vocês não creem na escritura, vocês não creem em mim. É isso que ele está falando. No 47, né? É isso aí.